Tudo bem, gente? Eu sou o Jorge Mantese do Revalidando. Nós estamos aqui com mais um podcast para trazer informações para cada um de vocês sobre a revalidação de diploma. Novamente, nós trouxemos nossa advogada Bianca Cambraia para estar nos auxiliando aqui, para elucidar, para a gente entender um pouquinho melhor o edital que acabou de sair sobre o Revalida 2022. Primeiramente, muito obrigado pela presença, Bianca. É sempre bom contar com a sua presença aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, Jorge. É uma alegria poder esmiuçar esse edital junto com vocês e trazer as informações mais importantes do INEP. Perfeito. Bianca, começando, questões de datas, eu acho que é o primeiro ponto importante. A gente sabe que é um edital muito longo. Quantas páginas são no total, Bianca? São 18 páginas no total. Exatamente, então um edital super longo, então é super importante a gente focar no que é mais importante para cada um de vocês. Primeiramente, começando com a questão das datas, Bianca. Quais datas nós já sabemos? Questão de inscrição, data da prova, data de resultado final. Quais são essas datas? Perfeito. A data da inscrição, ela inicia agora no dia 17 de janeiro e vai até o dia 21 de janeiro. E um ponto muito importante é que no momento da inscrição, o candidato já deve informar a cidade que ele gostaria de fazer a prova. O edital ele já traz, então, as cidades em que estará acontecendo, que serão em 8 cidades brasileiras. Além disso, nós temos a data da aplicação já, que vai ser no dia 6 de março de 2022, e o resultado, então, sendo divulgado no dia 11 de abril. Gente, então é isso aqui, é realmente aquilo que o INEP vem fazendo e vem prometendo. 2 provas por ano e isso parece que vai ser cumprido. Nós vemos um espaçamento cada vez menor entre uma prova e outra. Então, gente, as coisas estão acontecendo, vocês têm que se preparar. Antes todo mundo esperava a questão do edital e cada vez mais as pessoas têm que saber que tem que se preparar com antecedência. Não adianta esperar o edital, que justamente o edital sai agora, 6 de janeiro, e nós já temos a prova com brevidade em menos de 2 meses. Gente, uma outra questão super importante, questão de pagamento. O pagamento tá quanto o valor, Bianca, que eles estão fechando agora? O valor do pagamento da inscrição, então, é de R$ 410 e muito importante se atentar ao prazo do pagamento também. Ele é feito por uma guia única, um boleto, né, da União, que é a GRU, e ele tem que ser pago, então, até o dia 26 de janeiro para a inscrição estar válida. Gente, é sempre importante isso, vamos pagar com antecedência, a gente não sabe qualquer problema que pode ter, a gente sempre fala isso em todos os nossos cursos que nós fazemos, a gente sempre frisa, é sempre importante a gente estar preparado, né, Bianca, e estar pronto para pagar o quanto antes, para se organizar o quanto antes, não esperar a última hora para tentar fazer isso. Inclusive, Jorge, o edital ele é bem extenso e grande parte dele fala sobre as questões do pagamento. Que erros ou eventuais questões por cidade ou feriados e questões do tipo não mudarão a data. Então é muito importante a pessoa se organizar para isso. Gente, fundamental, então, vamos prestar atenção nessa questão de datas. Questão de cidades, Bianca, nós sabemos são 8 cidades, questão de horário, como é que vai ser feito todo esse processo da realização da prova? Perfeito. As cidades disponíveis, então, para a prova, por enquanto, são Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. Importante se atentar que os horários dos portões, tanto de abertura como de início da prova, são os horários de Brasília. Então, às vezes acontece de ter fuso horário em alguma dessas cidades, é importante a pessoa se atentar nesse sentido. Frisando sempre para Rio Branco, né, gente? Rio Branco sempre 2 horas a menos do horário de Brasília, então é sempre importante a gente saber que, quais são os horários de abertura do portão? Os portões na parte da manhã abrem às 7 horas e a prova inicia às 8 horas da manhã. E à tarde, os portões abrem às 14h30 e a prova inicia às 15h30. Na parte da manhã, nós temos uma prova de 5 horas e na parte da tarde, uma prova de 4 horas. Já vimos, pelo menos o INEP vem se mantendo esse padrão, né? O padrão da manhã, a gente tendo provas objetivas sem questões, 1 ponto por questão as discursivas no período da tarde, 5 questões mais abertas para a realização da discursiva. A gente espera, e isso é importante, que eu acho que a Bianca vai trazer agora, a questão da pontuação, sempre o famoso ponto de corte. Qual será o ponto de corte que será utilizado agora nesse edital? Nós temos alguma informação sobre isso, Bianca? O edital, inclusive, ele informa que será trazido posteriormente qual será o ponto de corte das notas. Gente, então é isso aí. A gente não tem esse ponto de corte. Eu sei que é um momento de grande tensão, que todos nós ficamos muito preocupados, esperando o ponto de corte, mas isso não pode influenciar nosso estudo. O que não está na nossa mão, a gente não pode estar se preocupando. A gente tem que focar em estudar e se preparar da melhor forma possível.
Então é importante a gente saber que nesse momento de preparação o ponto de corte é somente uma outra informação. O importante é o que nós estudamos. Gente, importante saber, no último edital, todos ficam em dúvida, a questão da discursiva vai ter ou não ponto de corte na discursiva também. Nós vimos que no último isso não aconteceu e é uma tendência do INEP manter isso. O INEP tende a manter as coisas que já vêm acontecendo. Então a gente espera que isso seja mantido e que o ponto de corte seja realmente a pontuação total da objetiva mais a discursiva. Porém, volto a frisar, gente, é sempre importante vocês estarem prontos, não esperarem nenhuma outra informação, isso só é uma informação a mais. A preparação que é a saída para cada um de vocês. Gente, importante informação, confirmado nesse edital, como eu falei anteriormente, a questão do INEP manter as informações, manter a forma como vem realizando esse exame, serão 3 tentativas, gente, sempre isso, ele traz nesse edital, né, Bianca, isso bem frisado. Ele traz nesse edital que o candidato, então, que for aprovado na parte teórica, nessa primeira etapa da prova, ele poderá, então, realizar 3 tentativas na prova da segunda etapa, então, de habilidades clínicas. Está claro isso no edital, e ele já antecipa, inclusive, que no próximo edital que será trazido das habilidades clínicas, aqueles que já realizaram os exames anteriores, incluindo esse, poderão realizar se forem aprovados. Excelente notícia, né, gente? O INEP vem mantendo isso, são 3 tentativas consecutivas após a aprovação na parte teórica para realizar a segunda etapa, a etapa prática. Gente, e tem mais um outro ponto que eles trazem, questão de documentação para o momento da prova, para a realização do exame. São documentações específicas, Bianca, que eles trazem e quais são essas documentações que são aceitas. E é importante que cada um de vocês, nesse momento, prestem muita atenção e não cometam o erro de ou trazer a documentação errada ou não trazer a documentação. É algo que a gente frisa muito nos nossos cursos e sempre nós vemos em cada um dos lugares que nós estamos, no pré-prova, alunos esquecendo os documentos de identificação, qualquer um documento de identificação. Então, quais são esses documentos que são aceitos pela banca, Bianca? Perfeito. O ponto 10 do edital, ele traz especificamente quais são os documentos aceitos. E antes de a gente entrar neles, é importante reforçar que o edital também apresenta que se alguém estiver com o CPF irregular na Receita Federal, terá sua inscrição não regularizada. Então é muito importante que até o dia 17 agora, que é quando abre as inscrições, o candidato ele tenha então a certeza de que seu CPF está em situação regular. Em relação aos documentos, então, né, as cédulas de identidades pedidas pelas secretarias públicas aqui do Brasil, além da Polícia Militar e Polícia Federal, identidades pedidas pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive para aqueles que são reconhecidos como refugiados, a Carteira de Registro Nacional Migratório, o documento provisório de Registro Nacional Migratório, a identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe que por lei tenham validade como documento de identidade. O passaporte também é válido como documentação, a Carteira Nacional de Habilitação Brasileira, a Carteira de Trabalho e Previdência Social e ainda documentos digitais da Carteira de Trabalho, do e-Título, da CNH Digital e o RG Digital, desde que sejam apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Perfeito, gente. Então, cada uma dessas documentações são as documentações válidas para que cada um de vocês possa estar fazendo esse exame. Então, por favor, vamos tentar nos organizar para que, previamente ao exame, previamente à prova, nós deixemos todo esse material separado para tudo que a gente precisa para levar. E trazendo esse fato do que nós precisamos levar para o exame, nós temos algumas questões também importantes, né, Bianca, em relação ao uso da caneta, máscara. O que você pode trazer de novidades para nós, de informação para nós? Certo. O bacana é que o edital, em vários momentos, ele usa o termo é recomendado que. Então, é interessante que ele não traz obrigatoriedade de algumas questões, mas recomenda. Uma das recomendações, então, é que o candidato ele chegue 1 hora antes do início da prova, isso é algo que a gente sempre comenta também, para qualquer percalço, para estar lá com segurança. Portando, então, um destes documentos que a gente acabou de falar. Máscara de proteção à Covid-19, inclusive esse é o termo que eles usam no edital, eles não estão especificando dessa vez o tipo, mas colocaram máscara de proteção e caneta transparente de cor preta. Gente, importantíssimo, cor preta de caneta e a máscara. Gente, já como eles não especificaram, a gente sempre pede muita atenção. Se quiser levar uma de pano, de repente leva uma segunda máscara. É sempre importante a gente levar 2 máscaras para qualquer questão que possa acontecer com a máscara, a gente ter uma máscara substituta.
Gente, importante, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu tenho que agradecer a Bianca novamente por estar aqui conosco e estar nos auxiliando sempre nesse processo de entender o edital. Realmente é algo que é longo e a gente precisa ler com muita atenção para que todas as informações passadas para cada um de vocês, elas sejam as informações que estejam que estejam valendo e que sejam o que o INEP quer que a gente faça. Muito obrigado pela presença, Bianca, novamente. Eu que agradeço a oportunidade e nos próximos editais, conforme eles forem ocorrendo, a gente vai trazendo todas as informações aqui para vocês. Gente, excelente ponto que a Bianca trouxe. A gente vai estar sempre seguindo cada um de vocês durante cada edital que for saindo. A gente vai estar aqui dando a informação, corroborando essa informação em base a sempre ao edital, sempre em base de dados, cada informação que for passado pelo INEP e cada informação que a gente tiver. Se você tem alguma dúvida, mande essa dúvida para nós, a gente está aberto a essas dúvidas e fiquem seguindo a gente em todas as nossas redes sociais e a gente vai continuar com o nosso podcast semanal. Então, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado, Bianca, e até a próxima.